Qual a explicação para isso? Um descrédito, descrença na política, falta de confiança, foram para a praia? É um protesto, né, Caio? Não tem como não olhar para isso como um protesto. O fato é que, por mais que a gente tenha eleições muito bem organizadas, a gente não está mais num cenário de pandemia, o sistema funcionou muito bem. A gente também não teve casos ali dramáticos, tragédias, problemas climáticos tão graves que tenham impactado ali de maneira significativa o processo de votação. Tudo transcorreu na mais absoluta tranquilidade e ainda assim uma parcela muito expressiva da população decidiu não ir às urnas ou então votou branco e nulo. Aqui em São Paulo me chama muito a atenção o número de brancos e nulos. A gente está falando de quase 11% dos votos que foram ali, o candidato chegou na urna, olhou esse ou esse, eu falei, eu não quero nenhum dos dois, mas ele foi até lá votar e ainda assim decidiu jogar o voto dele fora, porque falou, eu não consigo dedicar nenhuma dessas duas pessoas. Então, tem uma insatisfação com a política, que querendo ou não melhorou. A gente saiu daquele momento de antipolítica que o Pedro Venceslau estava descrevendo para a gente agora há pouquinho, falando ali de 2016, um momento em que a gente viu a eleição dos outsiders, aquelas figuras que rejeitavam a política tradicional, chegarem ao poder por conta desse sentimento de revolta. O cenário melhorou, há uma crença maior na política, mas ainda não a ponto de convencer as pessoas a saírem de casa para votar. Isso tem a ver também com o nosso sistema, né, Caio? Porque a gente tem um voto obrigatório, mas também a punição para você não votar é muito baixa, muito leve, que é uma multa muito pouco significativa, são um pouco mais de R$3. Então isso não é um impeditivo na maioria das vezes para a pessoa sair de casa para votar, mas ao mesmo tempo acaba sendo um conforto para a classe política que acha que está lidando com um sistema de voto obrigatório e falta um trabalho para convencer o eleitor de que o que está sendo entregue, o que está sendo apresentado para ele é suficiente, vale a pena ele sair de casa, ir lá, botar o dedo na urna e escolher quem ele prefere para governar a sua cidade, para governar o seu estado e para governar o país. Então, quando a gente olha esse cenário, principalmente em algumas cidades como São Paulo, um número de brancos e nulos tão alto, é um sinal vermelho para a política que precisa ser observado, precisa ser olhado com atenção, tanto pela justiça eleitoral, quanto pelos políticos em geral e pelos partidos em especial. Porque, senão, a tendência é que a gente tenha cada vez mais uma população governada por pessoas que foram escolhidas por pouco.